Eu quero contar uma pequena história que eu lembro que uns 2, 3 anos atrás eu contei uma noite de Advento. Eu vou contá-la de uma maneira um pouco mais resumida, mas ela fala de um encontro. E hoje nós temos o tema Encontros com Jesus. Mas essa história ela nos ajuda um pouquinho a talvez afofar os nossos corações, para a gente entender também o que é isso, o encontro. O que isso opera em nós? O que cria isso em nós? Essa história aconteceu na China. Nós sabemos que hoje na China deve ter 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É muito povo, né? Nós temos 200 milhões e alguma coisa, né? Aconteceu que um senhorzinho de 77 anos, o nome dele era Duan. O Duan estava viajando de ônibus e o ônibus estragou. Era um dia frio. O pessoal ficou dentro do ônibus aguardando o socorro. Mas o Duan estava triste naquele dia. Porque naquele dia era um dia muito especial que trouxe muitas lembranças. E ele resolve sair do ônibus e seguir a pé a estrada fora. E aconteceu que naquele dia o seu filho estaria completando 40 anos de idade. Ele segue a rua e lá pelas tantas chega num vilarejo. Ele vê que no umbral, quer dizer, da porta, assim, né, na vista da porta, tinha uma pequena cruz numa casa. E ele, como cristão, num contexto chinês, de um socialismo, comunismo, onde o cristianismo era proibido, era considerado perigoso, ele vê aquela cruz pequena e identifica: aqui moram pessoas cristãs. E aí ele bate a porta e, de fato, ele cai numa casa de cristãos. E tinha uma certa muvuca naquele dia. Havia uma festa no ar, assim. Mas por quê? Explicaram que naquela noite, no vilarejo vizinho, haveria uma noite de encontro cristão, aonde um missionário chamado Wang, um missionário muito querido, ele estaria trazendo a palavra. E todos estavam muito eufóricos para aquela noite. Mais um pouquinho ele se põe a caminho, ele segue de carroça, mas o velhinho Duan, de 77 anos, estava muito triste, estava meio cabisbaixo, meio perdido, e de repente alguém pergunta: mas senhor Duan, por que essa tristeza? E aí ele começa a contar a sua história. É que hoje completariam 40 anos, nosso filho, e eu nunca mais vi ele, só tive ele 2 meses no meu braço, e minha esposa também faleceu nesse meio tempo. Nós somos missionários, sofremos perseguição. Até 78 a China era absolutamente contra o cristianismo, e ele se afastou do filho, perdeu a esposa, e ele estava assim meio depressivo. Aí ele vai contando essa história para a pessoa que estava lá na carroça, e aí ele vai explicando também que seu filho tinha 2 meses apenas, e numa perseguição, naquela noite anterior, a esposa tinha sonhado, e o sonho era assim: entregue o seu filho Wang para o seu inimigo. É que havia um vizinho que tinha uma profunda raiva deles porque eles eram cristãos. E aquele vizinho também não podia ter filhos. Então ele pensou: bom, só pode ser então entregar para o nosso vizinho lá. Mas naquela manhã, ainda lendo o texto bíblico, eles leram o texto de Abraão que entrega e sacrifica seu filho. Aí ele pensou: pronto, o sonho da mulher estava certo, eu vou ter que entregar o filho. E de fato, no outro dia pegaram seu menino de 2 meses e entregaram para aquele inimigo que perseguia eles como cristãos, dizendo: vocês não têm filhos, pega aqui nosso filho. E eles tiveram que fugir por causa da sua fé, o Wang com a sua esposa. Depois disso, nunca mais. Na verdade, o Wang, 10 anos, também não podia ter filhos. Então nasceu esse filho e depois de 2 meses ele entrega para aquele vizinho então que não gostava dos cristãos. Quando ele terminou de contar essa história, eles chegaram lá onde à noite seria aquela conferência missionária, então aquela palestra.
Mas a casa estava tão cheia, tão cheia, tão cheia, que eles tiveram que ficar fora, assim, né? Sentar, onde tinha um lugarzinho fora. E daí, quando ele ouve o missionário que começa a sua fala, o velho Duan ficou angustiado. Ele disse: mas é a minha voz? O cara lá dentro tem a minha voz? É como se eu estivesse falando. Ele identificou, mas isso é muito estranho. Ele ficou tão angustiado que subiu assim por cima das pessoas, espiou pela janela, e quando ele viu o cara lá dentro, ficou mais apavorado ainda. E quando ele enxergou lá dentro, deu um burburinho, e aí ele não pôde se conter e disse: desculpe, senhor missionário, mas o meu filho hoje teria a sua idade e a voz seria exatamente essa como a sua. E aí o missionário, que tinha 40 anos, Duan, ele só diz: papai Duan. Cara, aí a choradeira foi geral. Depois de 40 anos, no meio do nada, eles se encontram, e aí vão falando a história, e aí agora o Duan, o filho, claro, se abraçaram, se beijaram, choraram, tudo para chorar, mas daí esse filho de 40 anos conta que aquele inimigo da família, ao qual ele foi doado, aquele pai adotivo, ele ficou tão impactado com esse gesto do senhor Duan, que ele dizia agora para o filho adotivo, para o Duan, e disse: Duan, nunca negue o Deus do seu pai, porque o que esse homem fez era uma boa pessoa. Aí esse cara também se tornou cristão, mas ele apontava para o Deus do pai dele. Queridos, você já foi uma vez para o aeroporto de São Paulo e de repente tu encontra uma pessoa que tu diz: caramba, meu vizinho está aqui no aeroporto? Você já foi para a rodoviária em Belo Horizonte e de repente diz: mas o que tu está fazendo aqui? Quem viaja um pouquinho mais, já aconteceu com vocês? Ou tu diz: olha aqui, 7 bilhões de pessoas, se tem uma pessoa que de repente eu não imaginei encontrar, era justamente você. E era com você que eu tinha que conversar agora. Para mim aconteceram já umas coisas muito interessantes. Encontros. Quantos encontros acontecem durante um dia e durante uma vida? Encontros marcados, encontros desmarcados, encontros acidentais, encontros ocasionais, encontros forçados, encontros arranjados, encontros honestos, encontros fatais, encontros escondidos, encontros bandidos, encontros sem graça, encontros de graça, encontros na igreja, encontros de bandeja, encontros na família, encontros de acusação que humilha, encontros às claras, encontros às escuras, encontros com os seus, encontros com Deus, encontro na luz, encontro com Cristo Jesus. Nós queremos ouvir esse texto agora de João 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário você nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Desculpe. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem.
Da mesma forma como Moisés se levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Até aqui. Encontro com Cristo. Queridos, encontros ocasionais, dirigidos por Deus. Eu quero falar de 5 itens. Primeiramente, a motivação. Algo em minha vida não faz sentido, eu estou buscando significado. O primeiro ponto, motivação de Nicodemos. Nicodemos era um estudioso da lei e diz que ele era um chefe, ele era um líder do judaísmo. Certamente Nicodemos, a essa altura, já era uma pessoa adulta, madura, talvez até mais velha. Os teólogos estudiosos até dizem provavelmente um dos 3 caras mais bam lá da região da Judeia. Um cara que é líder, que sabe tudo da Torá, que é a lei de Deus. É um cara que sistematicamente se encontra para falar dessa religião do judaísmo. E é um cara que começa a olhar para si e entra em dúvida se a religião dele ela é exatamente aquela que representa a verdade. E ele então vai até Jesus. Eu acho interessante que nós podemos saber tudo sobre religião, tudo sobre o mundo, conhecimentos, de 1000 coisas, mas se as nossas perguntas mais básicas não tiverem uma resposta, toda aquela religiosidade de muito pouco adianta. Resposta básica, pergunta básica. Da onde eu venho? 2. Qual é o meu sentido de vida? Por que eu estou neste mundo? 3. Quando terminar isso aqui? E termina muito rápido, vai tudo muito rápido. Eu lembro quando eu comecei como pastor, e eu lembro um culto de confirmação, que eu até cheguei meio atrasado, foi bem no meu estágio, isso quase me custou o meu estágio. É que lá tinha uma quadra maravilhosa de vôlei em Nova Petrópolis, no meu estágio, e nós jogávamos vôlei até as 2, 3 horas da madrugada. Sabe daquela quadra top assim, né? E nós fazíamos uma baguncinha legal no grupo de jovens. E dia seguinte a confirmação era 8 horas, e eu perdi a hora, era 10 para as 8, o pastor me liga, William, onde é que você está? Já estou indo, mas eu tinha recém levantado. Vim correndo, feito furacão, com o olho inchado ainda, e quando eu entro na igreja, cheíssima, eu entro pelo fundo da igreja, aí tinha um pessoal que disse, que pastor novo, não é assim, né? Interessante, eu já era um pastor novo. E naquela época tinha aquela novela, uma novela que tinha o Padre Garotão. Vocês lembram dessa novela? Era o Nuno Leal Maia, eu acho que é esse cara, né? Tinha um Padre Garotão, e eles me chamavam de Pastor Garotão. Esse Pastor Garotão ficou 25 anos para trás. Hoje eu sou o pastor velho da igreja. Me chamam assim, pastor, o pastor velho. Amados, tudo passa muito rápido, da infância para o pastor garotão, jovem, do jovem para um adulto e de um adulto. Mais 6 anos eu entro na categoria da terceira idade. Falando sério, cara, isso é muito rápido. Algo está errado nessa história, né? Mas quando passar tudo isso, para onde eu vou? Adianta eu saber de tudo neste mundo e não ter resposta para essas coisas? Nicodemos sabia que a sua religião, infelizmente, não trazia essas respostas. Então a motivação dele era buscar
resposta. Nós precisamos, a pergunta precisa de resposta. Você tem resposta sobre essas perguntas? Nicodemos vai à noite. Parece que falar de religião, de fé, daquilo que a gente crê, carrega desde aquela época algo de constrangedor. Interessante, a gente fala do time, o time da gente pode estar na segundona, pode estar lá no final, pode estar... Não importa, a gente fala com orgulho, principalmente tratando-se de gremista ou flamenguista, eles sempre falam com orgulho do seu time. Já vi? Eles podem estar perdendo, eles sempre têm uma resposta. Desculpe, Daniel, tá? Mas eu tinha que dizer isso. Flamenguista e gremista são assim. Na verdade, isso, o corintiano ainda também, né? Eu acho que sim. Cara, nós falamos de tudo. Mas quando nós falamos de fé, é a boca miúda. Aí nós falamos baixo. Na hora de fazer uma oração, nós somos disfarçados. Vamos para a igreja, Bíblia debaixo do braço. Cara, por que a gente fala e faz de tudo quando se trata dessas coisas da fé? Nós nos constrangemos. Nicodemos vai à noite. Para quê? Para não ser visto pela galera. E quando ele chega lá, ele tem uma pergunta e diz: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver contigo. Certamente Nicodemos viu a multiplicação dos pães. Certamente Nicodemos viu lá a filha do Jairo, que ela enferma, depois veio a falecer, ressuscitou. Certamente o lance lá do Lázaro, que 4 dias já estava no túmulo. A essa altura o cara ressuscita. Certamente ele viu aquele pé torto daquele paralítico de nascença lá, e de repente o pé vai endireitando. Ele certamente ouviu essa história também do cego lá da sinagoga, que de repente era cego de nascença e o cara enxerga. Perguntaram para ele se não estava fazendo um teatro, mas o cego disse: olha, se vocês querem acreditar em mim ou não querem acreditar, não importa, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu enxergo. E tinha tantos testemunhos, e Nicodemos, esse homem religioso, diz: cara, nós aqui, a nossa religiosidade, fazendo as coisas, nossas leis, nossas regras, e vem um carinha que faz umas coisas tão diferentes. Tu só podes vir de Deus. E sabe, gente, normalmente as nossas perguntas macro, elas estão associadas as nossas perguntas mais básicas da nossa vida. O que traz você aqui hoje à noite é possível alguma coisa muito básica. Estou triste, estou infeliz, estou com medo, tenho uma entrevista amanhã, eu preciso de força. Existe uma religiosidade que tenta responder as coisas macro, né? Mas, via de regra, as pessoas, e mesmo você aqui hoje à noite, tenho certeza que você está dizendo: Jesus, eu gostaria que essa semana fosse melhor no meu casamento. Que meu trabalho dê resposta àquelas perguntas. Abençoe o nosso patrão que está angustiado porque as coisas não andam bem. Senhor, resolve a nossa parada aqui também no nosso país. Não é uma questão partido X ou Y, é uma questão de corrupção. A verdade, nós clamamos por segurança social, justiça. Sim, Nicodemos chega a Jesus e diz: olha, mas tu tens alguma coisa que me tira do meu conforto. E sabe o que tira a gente do nosso conforto? É a luz. É a luz que tira a gente do conforto. É a luz que joga o seu feixe sobre nós e diz: está aqui o problema, está aqui a dificuldade, está aqui o point, está aqui o que precisa ser transformado. E Nicodemos enxerga em Jesus aquele que tem algo a mais para a sua realidade, como um homem maduro, talvez já um idoso, que sabia tudo, mas ainda lhe faltava o essencial. A resposta reveladora de Jesus. Jesus diz: olha, digo a você,
Se você quer ver o reino de Deus, só se você nascer de novo. Nicodemos diz: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez na barriga da mãe e nascer de novo. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. Jesus está querendo dizer: se você quer ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Se você quer entrar nele, tem que nascer de novo. É interessante, daí Nicodemos se faz desentendido: sim, eu vou voltar na barriga da mami e nascer pela segunda vez. Isso não dá. Daí Jesus diz o seguinte: nascer de novo é algo do tipo: o bebê na barriga da mamãe, até os 9 meses, ele se nutre pelo cordão umbilical, pelo líquido amniótico, e ele está no útero, naquela esfera, ele está protegido. A mamãe canta, faz cafunézinho, sente o chutinho do bebê, o papai também vai lá, faz um carinho, ouve, encosta: meu filho, meu bebê, o pai está te esperando, a mãe está te esperando, minha fofinha, nasça, mais poucos dias você vai estar aí, estamos ansiosos por você. Mas esse bebê, ele vive, na verdade, ainda uma situação de conforto, mas uma visão totalmente embrionária. Não enxerga a luz lá fora, não sabe das coisas lá fora, não tem noção de como é que vai ser lá fora, e vive nessa cápsula. Eu tenho a impressão que o ser humano, pelos séculos dos séculos, e hoje 7 bilhões de pessoas, eu tenho a impressão que cada um sabe qual é o universo que cada um cria. É daqui até a porta, talvez até no outro lado, lá da rua. Cada um tem uma visão embrionária, cada um diz: Deus existe, outro diz: Deus não existe. Aí vem um diz: eu sou assim, eu sou assado. Meu pai falou isso, minha mãe disse aquilo. E aí cada um vem com a sua verdade. Tem uma propaganda agora da Natura, né? Viva a sua essência, viva a sua verdade. Essa propaganda, ela tem um ladinho legal, porque eu acho assim que, em termos de beleza, é importante cada um viver a sua essência, seu jeito de ser, e viver, de fato, bacana, eu acho que é legal. Mas em termos agora ontológicos, a verdade ontológica é dizer que existe alguma coisa que está acima da gente, que não depende de opinião, que é como é. O oxigênio não depende da tua opinião ou da minha opinião. Eu acho que o oxigênio não existe. Isso pouco faz diferença. Eu acho que, a lua, ela não existe. Isso lá é qualquer outra coisa. Eu acho que o amor não existe. E aí cada um vai dando o seu palpite, sua visão embrionária. Mas a Bíblia nos quer dizer que existe alguma coisa que é ontológico, que é a razão, é o fato, é como é. E não depende de convenções e nem de opiniões. E como hoje nós vivemos uma época chamada pós-modernismo, que foi a frustração quanto à religião, a frustração daí achava que a ciência daria conta de tudo, mas a ciência também não dá conta de tudo. A ciência não compra a felicidade, não compra a paz, a ciência não compra perdão de pecados. Então se desiludiram da ciência também. E o último ponto foi que as grandes ideologias, o capitalismo, o marxismo, o socialismo, isso daria conta da humanidade. Também isso não deu conta. Então é decepção religiosa, científica e também das grandes ideologias. E o ser humano diz: não adianta nada, eu tenho a minha essência, eu vivo a minha verdade. Nicodemos agora tem o desafio. Jesus diz para ele: Nicodemos, tu tem que sair desse teu útero, dessa tua visão embrionária. As coisas não são assim só porque tu acha que é assim, tem que nascer de novo. Mas como? E aí Jesus diz: nascer da água e do Espírito. Da água remete ao batismo, mas não batismo ritual aqui com aguinha, com aguona, Rio Jordão, piscina, não, nada disso.
Batismo, o apóstolo Paulo fala que nós somos batizados na morte e ressurreição de Jesus. Esse batismo. Nicodemos, você precisa ser batizado a partir da concepção que Deus veio em Cristo Jesus para morrer por você e ressuscitou. E se você crê nele, ainda que morra, você tem vida eterna. Da água, no sentido de morrer e nascer de novo, ressuscitar a partir da morte e ressurreição de Jesus. E do Espírito, sim, o Espírito Santo de Deus. Queridos, nós luteranos não falamos muito do Espírito Santo e isso é um problema um pouco. Nós vamos falar de Deus, de Jesus o menos, e do Espírito Santo a gente é meio tímido. Mas leia uma vez o Novo Testamento pela perspectiva do Espírito Santo, principalmente Atos dos Apóstolos. E nós vamos ficar pasmos que esse Espírito que Jesus disse, e recebereis o meu Espírito, e recebeis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, sereis minhas testemunhas. E ele fala, esse Espírito é aquele que nos dá amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Esse Espírito é aquele que em Atos Apóstolos ele instruía a igreja. Esse Espírito que nos sopra através da palavra de Deus. Esse Espírito que sopra em nosso ouvido e diz, filho, para lá, filha, para cá, nessa direção. Isso aqui não é bom para ti. Mas então, às vezes, a gente prefere não entrar em conflitos e a gente diz, melhor não, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Bacana, mas esse Espírito quer nos surpreender. Também com seus dons. Nicodemos, você tem que sair, você tem que nascer. Saia dessa visão embrionária. Nasça para uma visão macro, uma visão como Deus mesmo enxerga as coisas. A mensagem de Jesus. Se você quer ter essa experiência com Deus, Nicodemos, você precisa estar atento para o Espírito. O vento sopra aonde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim são as coisas nascidas do Espírito. Olha que coisa mais sem substância, que coisa mais volátil que Jesus diz para o Nicodemos. Nicodemos, o Espírito Santo é como o vento. O vento nasce aonde? Lá no mar. Mas em que onda que ele nasce? Que quilômetro para dentro do mar? E ele vem, tu não sabe certo de onde ele vem agora. Ele vem daqui, de lá. Você pode ter uma noção. Mas você tem dúvida do vento? E nesse verão, né, quando vem um ventinho gostoso, a gente diz, que brisa boa. Não é incrível, né? O dia está quente, de repente vem uma brisa. Que ventinho bom. Geralmente à tarde, né? Jesus está dizendo, tem alguma coisa que sopra neste mundo. Tu não sabes de onde vem, nem para onde vai. Mas é um sopro, é uma brisa gostosa. Nicodemos, te coloque, sorva, curta, aproveite esse ventinho. E aí, usando ainda a fala do Christian Schwartz, ele chega a dizer, bota o seu carrinho, a sua vida, o seu barquinho, isse as velas, erga as velas e deixa o Espírito Santo começar a soprar. Você só levante as velas, quem sopra é o Espírito de Deus. Deixa ele soprar, mas deixa ele também levar a sua vida, finalmente a partir do pensamento de Deus. Deixa ele soprar, comece a ficar atento, Senhor, para que lado? Mostra-me como. É essa pessoa, não é essa pessoa, eu quero fazer a tua vontade. Nicodemos, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Mas que ele existe, isso você sabe. Assim são as pessoas que nessa coisa tão frágil, tão volátil, deixam-se soprar, levar pelo Espírito Santo de Deus. E finalmente, o último ponto, a verdade. Uma verdade acima de opiniões humanas. Jesus disse, você é mestre, Nicodemos, e você não entende essas coisas. Cara, como é que pode, né? A gente pode entender tudo e de repente ser tão cego
para aquilo que é óbvio. Mas essa é a nossa natureza. Desde que nós caímos em pecado, nós nos tornamos mortos para as coisas espirituais. Não é mais da nossa natureza buscar Deus. Nós estamos mortos para a eternidade. Estamos fora, estamos mortos. Nós precisamos novamente receber o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e trouxe vida. Esse Espírito, ele precisa soprar novamente em nossa existência. Nicodemos, você é tão sábio e ainda assim você não sacou o que é uma vida com Jesus Cristo. E aí ele diz assim: eu asseguro que nós falamos, nós aqui podia ser Pai, Filho e Espírito Santo, nós, aqueles que já entenderam o Espírito de Deus, nós testemunhamos o que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Por isso, às vezes, quando a gente ouve uma pessoa que renasceu, que nasceu de novo, e ela fala de Deus, isso parece tão tosco, tão estranho, parece tão invenção. Mas depois que a gente também entrou nisso, a gente diz, sim, é sutil, é frágil como o vento, mas é real como o vento. E ele tem força como o vento. É isso. Jesus diz, olha, nós testemunhamos do que vimos, mas vocês não acreditam. Eu lhes falei das coisas terrenas, mas vocês também não acreditam. Como é que vocês vão crer e lhes falar das coisas celestiais? Amados, tem que sair dessa visão embrionária, do útero, da tua pequena história, seja ela lá de Rio Cerro, seja ela lá da Goiabenzheide, né? Seja lá do Chenevix, ou seja, não sei onde é que você nasceu. Às vezes a gente transforma a nossa... Eu nasci no Xaraquembar, em Blumenau, né? Às vezes eu transformo a minha vila, o centro do mundo. Sabe, gente, às vezes a gente faz isso, o que o pai falou, o que a mãe... Isso pode ter, claro. Se eles apontaram para Jesus, eles apontaram para a verdade. Mas é possível que essa tua visão está longe de ser aquilo que Deus quer mostrar para nós. Nicodemos, nem as coisas terrenas você não acredita, como é que eu vou... Você precisa crer que existe alguma coisa maior. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que veio. Jesus disse, eu desci, eu subi, eu vou voltar para o céu, eu sei das coisas terrenas, eu sei das coisas celestiais, eu estive junto quando o mundo foi criado, eu estive antes. Tem tantos versículos que dizem, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o último. Nicodemos, eu poderia falar de coisas para você, diz Jesus, que você não tem a menor noção. Mas eu nem falo nem o beabá, as coisas aqui, você não acredita? Adianta eu falar das coisas eternas? Nicodemos, é preciso nascer, sair da tua visão embrionária e começar a enxergar o mundo como ele de fato é, as coisas espirituais. E assim, Nicodemos, como Moisés levantou a serpente lá no deserto, havia uma situação que o povo abandonou a Deus e as serpentes apareceram. Quando Deus tira a mão, gente, é a pior coisa. Quando Deus tira a mão sobre nossa vida, falta a bênção, cara, as coisas vão de mal a pior. E Deus não mandou as serpentes, apenas tirou a mão. As serpentes faziam parte do cenário do deserto. O escorpião faz parte do deserto. Frio faz parte do deserto. Calor faz parte do deserto. Quando Deus tira a sua mão, você é refém das circunstâncias. E aí de repente tu percebe que as coisas vão de mal a pior. E as serpentes estavam começando a atacar aquele povo. E aí bateu o desespero. Né? Quando a água então já está quase entrando, então a gente lembra, minha mãe me ensinou a orar. E aí a gente vai para a igreja, a gente busca Deus, a gente até abre a Bíblia. Nicodemos, não é isso. Assim como a serpente foi erguida lá no deserto e quem olhasse para ela seria salvo. Hoje, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele vai ser erguido. E quem olhar para ele tem salvação. E vai começar a entrar e perceber um universo novo e diferente que até hoje, Nicodemos, você ainda não enxergou. E essa atitude
é atitude de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, amor de Deus que abriu um canal da eternidade para nós. E quem crer nesse amor tem vida eterna. Que Deus também não mandou seu Filho ao mundo para detonar, para condenar, para acabar este mundo, mas Deus mandou seu Filho para salvar, e Ele quer que todos, cada ser humano na face da terra, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, ela está sendo erguida desde a cruz de Cristo até hoje. É tempo de graça para a gente creia nisso e experimente que a partir dele nós temos perdão, nós temos vida, nós enxergamos um novo mundo, um novo céu, enxergamos a eternidade. A graça de Deus é transformadora. Eu conto aquela pequena história, também já contei uma vez, mas me permitam, ela cai muito bem aqui. Esses tempos foi novamente filmado aquele filme Os Miseráveis, aquele filme de Victor Hugo, né? Canta de começo ao final, a cantoria, né? Mas em cima do romance de Victor Hugo. Quando esse romance foi escrito, em poucos dias, poucas semanas, foram vendidos não sei quantos exemplares na França. E a trama é o seguinte: havia lá o protagonista principal, Jean Valjean. Jean Valjean era um carinha que perdeu os pais muito cedo, era órfão de pai e de mãe. Ele foi então, na verdade, ele foi cuidado pela irmã mais velha. Essa irmã mais velha se casou e ela teve 6 filhos. Mas essa irmã mais velha, ela perdeu então o seu marido. Então essa irmã mais velha agora com 6 filhos pequenos, era necessário que Valjean agora tinha que ir trabalhar e buscar o pão. E ele cansa, e ele vai, e ele não consegue. Era um adolescente ainda, um jovem, ele não consegue. E um dia, ele desesperado, ele vai lá, ele rouba um pão para levar então para sua irmã e para os seus sobrinhos. Mas ele é flagrado e ele é levado então à prisão e é submetido a 6 anos ao campo de concentração. E lá ele trabalha de serviço forçado, 6 anos, mas 6 anos por força das circunstâncias, pela raiva, pela indignação, se transformaram em 19 anos. Agora, após 19 anos amargurado com Deus, com a vida, com todas as coisas, ele sai. Mas quando ele sai, eles reconhecem que ele é um ex-presidiário e ele não tem mais oportunidade nenhuma para poder trabalhar. Ele entra em desespero. Ninguém acredita nele, ninguém o aceita. E ele pensa assim: eu roubei um pão para sustentar meus sobrinhos. E eu fui preso 19 anos por isso. Qual foi o crime maior, roubar o pão? Ou é o que a sociedade acaba nos impondo? Ele entra em parafuso, indignado, cheio de raiva com a vida e com Deus. O único que o recebe é o bispo Bienvenu. E o bispo o recebe e diz: dorme aqui essa noite. Valjean dorme naquela noite lá, mas ele não está feliz. Ele vai e rouba talheres de prata. Enche lá uma sacola e ele escapa noite afora. E quando ele volta para a cidade, os policiais o reconhecem e novamente o flagram e veem os talheres de prata e reconhecem que isso é lá do mosteiro. E aí pegam o Valjean, entende que ele roubou o padre, pegam ele, levam ao padre, e quando ele chega ao padre, dizem: padre, você recebeu esse cara aqui? Ele disse que você deu esse material para ele, que você entregou esses talheres para ele. Isso confere. E aí o padre Bienvenu diz o seguinte: Valjean, querido, que bom que você está aí. Eu tinha dito para você levar os castiçais também. Por que você não levou os castiçais? E aí os policiais ficam sem graça, pedem perdão. E aí o Valjean, ele fica tão confundido com essa atitude do bispo e diz: mas bispo, eu roubei os talheres, como é que você diz diante da justiça para eu, por que eu não levei também os castiçais? E daí ele diz a seguinte frase:
porque eu sei que esse ato de misericórdia mudará a sua vida para sempre. Que talheres você tem levado por aí? Que história de vida tem te atormentado? Que você acha que a sociedade foi injusta? Que teus pais, que a vida, teu pai é alcoólatra, você teve que ser muito forte para superar tudo isso. Tua mãe, uma pessoa que foi doente a vida toda. Você que sentiu muito azar na formação, no emprego. Você que já tentou, sei lá, montar seu pequeno negócio e tudo deu errado. Você que perdeu alguém querido. E a gente acha que a vida é tão injusta. E a gente entra em parafuso e troca os pés pelas mãos, leva os talheres. E talvez até Deus não seria injusto se nos condenasse. Talvez o inimigo nos condena, nos critica, nos acusa dia e noite. E aí você chega aos pés da cruz e Jesus diz: por que você não levou os castiçais também? Encontro com Jesus é receber castiçais. A fé, ela nos abre um horizonte de receber coisas imerecidas. Graça de Deus é, apesar da minha confusão na área afetiva, sexual, amorosa, Deus tem castiçais para você. Deu tudo errado, talvez, nas áreas financeira. Deus tem castiçais, apesar dos talheres que você roubou. Pessoal, o encontro com Jesus é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Leve junto essa semana. Eu talvez deveria voltar para o Chilindró, para a prisão. É lá que seria o meu lugar. Deus não seria injusto. Mas Ele diz: eu tenho castiçais para você. E o diabo perde a linha e o carretel, o acusador. E João diz que nós temos um advogado que zela por nós, que nos defende diante do Pai, que faz da nossa culpa, bota na cruz e nos brinda com novidade de vida. Vamos deixar o nosso coração se aquecer essa semana com essa palavra. Deus tem castiçais para você. Não deixe o diabo esfregar no teu nariz os talheres que você roubou no passado.